Bom, eu acredito que o funcionamento ele deve seguir um rito normal como habite-se caso, né? Vamos lá, não digo rito normal, né? A análise, a vistoria de funcionamento vai ter uma instrução também específica que vai seguir o mesmo padrão de vistoria de habite-se, certo, coronel? Isso mesmo, nós temos a nossa instrução reguladora de vistoria de funcionamento. Ela segue a mesma lógica do ABITS e do PPC. Perfeito. O funcionamento, eu vejo, coronel, que ele é feito muitas vezes por pessoas não técnicas, contadores, principalmente, né, que vão renovar um alvará e que às vezes ali eles não têm o conhecimento correto daquela solicitação, né? E às vezes as administradoras de condomínio que cuidam de prédios, elas se deparam com algumas exigências normais que devem ter, né, que oriundas das normas, por exemplo, atualização de documentos para comprovação que os sistemas estão funcionando, né? E o síndico, muitas vezes, ele não é técnico, ele fica fora da administradora ou dentro da administradora. Às vezes a administradora não tem um contato com um profissional, ou eles não têm um profissional dentro da empresa, ou aquele síndico lá está tocando ou cuidando de 4, 5 apartamentos, ele não sabe para onde correr, o que ele precisa. Nesse sentido, né, de facilitar o que é o mínimo necessário para que aquela edificação esteja de acordo, né, esteja com todos os parâmetros necessários para ter o seu funcionamento em dia, vocês já pensaram em criar algum procedimento explicativo, né, ou parte documental principalmente, do que aquele síndico tem que se atentar para ele não ficar batendo de porta em porta sem saber para que lado que ele vai? Né? Então, eu acho que é importante vocês comentarem um pouco da preocupação que o síndico, da responsabilidade que o síndico tem, né, e que o responsável do imóvel tem, após a obra concluída, com o projeto e com a BITS, tudo certinho. Uma boa pergunta, porque na medida que nós definimos a responsabilidade CBMSC e RT, o RI, né, que é o responsável pelo imóvel, que é o empresário, que é o síndico, que é o dono da empresa, enfim, eles também têm a sua parcela de responsabilidade na segurança contra incêndio. Tá? E essa parcela de responsabilidade, ela está justamente em manutenir os sistemas. E com base nisso, nós fizemos uma proposição, né, e construímos uma IN, que é a IN4, que é exclusiva para isso, que é para passar essa orientação, que é a determinação, né, do que o responsável pelo imóvel deve fazer para cada um dos sistemas instalados na edificação. Porque, da mesma forma que na análise de PPC nós não entramos nos detalhes do dimensionamento, na vistoria de funcionamento e no ABITS também, né, nos dois, nós não entramos nos detalhes de dizer todos os itens lá que devem ser feitos. Então, tem muita coisa lá que é responsabilidade exclusiva do responsável pelo imóvel. Então, lá tem praticamente um resumo de tudo que é atribuição do responsável pelo imóvel. Claro que muitas coisas lá, né, e as coisas mais complexas, às vezes elas dependem de um responsável técnico. Por exemplo, né, a, a escada pressurizada. Então, tem um laudo lá que uma conferência, uma manutenção que é feita por um responsável técnico. Né, mas isso está lá na IN e na IN4, já está lá dizendo exatamente o que deve ser feito. Perfeito. Isso é para facilitar, que hoje a gente vê muitas pessoas perdidas, né, nesse contexto. Então... Eu diria assim, Daniela, não é só para facilitar, eu acho que o conceito é um pouco mais abrangente, porque eu sempre bati na tecla, desde as primeiras reuniões de alinhamento que eu fiz com o público interno, porque é o seguinte, a nossa vistoria ela é uma fotografia momentânea da situação atual daquela edificação. O bombeiro saindo daquele imóvel, daquela edificação, quem tem que deixar aquela situação de uma maneira, aquele imóvel seguro, é o responsável do imóvel. Então ele não pode, né? O responsável do imóvel ele não pode pensar porque o bombeiro passou aqui,
eu estou seguro para sempre. Não, ele tem que ter a sua parcela, e a verdadeira segurança contra incêndio, ela não está na fiscalização nossa, ela está quando o RT projeta o sistema e ele acompanha a execução da obra, e quando o responsável pelo imóvel ele faz a manutenção dos sistemas e acompanha e se dedica e presta uma atenção para isso. E a gente vê hoje que, e é isso que a gente, e essa mudança de cultura ela envolve isso, né, e não é simplesmente porque o bombeiro está saindo de cena porque a gente não quer ver isso. Não, é porque a gente tem que dar aos atores que realmente fazem a segurança a responsabilidade que eles precisam para que eles garantam essa segurança, que essa segurança ela deve ser contínua e não só no momento da vistoria. Né? A vistoria é uma fotografia. Agora, o responsável do imóvel que deve manter. Então, se um extintor despressurizar, ele deve se preocupar com isso e ele consertar. Ele não precisa depender que um bombeiro vá lá, constate isso numa vistoria, gere um relatório de deferimento. Não, ele tem que fazer isso por conta própria. E é muito importante isso, eu vejo, né, como importante, porque a gente às vezes se depara com atividades de serviços de engenharia voltado no sistema de segurança feito por não por má fé ou até por desconhecimento, por pessoas que conhecem, só que não conseguem assumir a responsabilidade tecnicamente porque não tem lá um registro num conselho. Não quer dizer que eles não tenham conhecimento, porém alguém vai ter que assumir o que foi feito. Então, isso é uma atitude muito corriqueira de várias edificações de fazer e depois alguém lá testar. Então, é importante trazer essa responsabilidade ao RI, né, mostrar que toda atividade que interfere no sistema já instalado ou precisa ser manutenido tem que ter um acompanhamento técnico necessário e que comprove através de uma documentação. Né? Então... E referente às solicitações nos sistemas, com a finalidade de agilizar o processo e também por uma questão legal de responsabilidade, existem muitas declarações e manifestações que na hora da renovação elas são necessárias. Sim. Com o módulo vínculo que nós estamos preparando no ESCI, né, o proprietário do imóvel ele vai poder delegar essa função para alguém. Então, se essa pessoa que ele delegou fizer uma declaração em nome dele, a gente vai considerar isso como válido, mas isso existe uma implicação legal nisso. Então, toda declaração que está lá, ela está por um motivo, ela não está lá simplesmente para existir, né? Existe uma motivação, e justamente que envolve toda essa segurança. Então, se eu peço, faço algumas perguntas lá referente ao risco, referente às características do imóvel, é porque existe uma questão de segurança envolvida. E eu não posso simplesmente fechar os olhos para isso. Né? Sim, com certeza. E a gente observa que muitos alvarás de funcionamento são feitos pelos RI. Né? Então, e a gente sabe que alguns responsáveis de imóveis eles não têm uma facilidade com o sistema em solicitar isso. Então, como é que hoje está sendo tratado isso para essas pessoas que não têm essa proximidade? Existe um auxílio do Corpo de Bombeiros local que ele auxilia esse síndico que tem essa dificuldade? Sim, todos os nossos quartéis estão abertos para o pessoal que tiver uma dúvida, pode se direcionar e tentar resolver essa dúvida. Nós temos os canais institucionais, como ouvidoria, etc., que também podem tramitar esse tipo de dúvida, e estamos sempre de porta aberta para que essa informação chegue até quem precise dela. E também cabe frisar que a gente está passando por um processo que a gente contratou uma auditoria externa que fez toda a análise dos nossos processos. Essa auditoria fez várias sugestões. Agora nós conseguimos contratar uma fábrica de software que está trabalhando nas soluções propostas pela auditoria. E muito do que está sendo implementado vem ao encontro do que tanto os profissionais como os profissionais técnicos, né, os responsáveis técnicos, como os responsáveis pelos imóveis vão se beneficiar pela usabilidade do sistema,
pela intuitividade do sistema, que hoje a gente entende que nosso sistema às vezes deixa a desejar nesse quesito, e a gente está já prevendo uma situação mais profissional, mais com os fluxos mais definidos, com perguntas e respostas já definidas, ou seja, tem muito trabalho ainda para ser feito, mas a gente vai trabalhar nesse sentido para deixar a segurança contra incêndio mais acessível. Perfeito. Douglas? Essa questão do RI, Daniela, né, do síndico, ou até a questão do próprio contador, anualmente tem que pedir o alvará de funcionamento, é a questão que nós profissionais, CREA e CAL, temos que aprender a trabalhar, né? A gente fica vinculado a essa edificação, a esse RE indefinidamente. Todo ano a gente recebe ali a notificação e, às vezes, o próprio contador vai lá, se dá por ciência e deixa aquilo ali rolando, e a gente tem que correr atrás. A gente não cobra anuidade para isso, né? Enquanto o contador cobra mensalidade, às vezes até um 13º, e a gente também, muitas vezes, não cobra do cliente as alterações que ele vai fazendo ano a ano, mudando a edificação, mudando o projeto. Então, como responsáveis técnicos, a gente tem que aprender a lidar com isso. Exatamente. E hoje eu não tenho acompanhado muito, mas hoje o alvará de funcionamento ele tem algumas situações emitido automaticamente, né? Pela questão da complexidade, que é enquadrado ali pela complexidade, e alguns são retidos para fazer realmente a vistoria no local. Essa fila também tende a diminuir, coronel, o prazo de o bombeiro militar, quando é necessária a vistoria, a liberação do alvará aí no local. Isso não tem sido um problema, eu não tenho acompanhado. Minha pergunta é mais no sentido de se vocês têm detectado uma demanda reprimida ou não em relação a isso. Ou pagou a taxa, depende de cada local, da quantidade de itens, tem um limite de prazo, como a gente tem para blitz, para projeto, para análise, ou se não tem uma data determinada para o bombeiro ir após a taxa paga. Os prazos são os mesmos, tá? São os mesmos? São os mesmos. E existe, a gente também está otimizando o funcionamento, a gente está revendo alguns procedimentos internos de geração de vistorias, né? Para justamente otimizar e a gente fiscalizar os locais onde realmente oferecem maiores riscos, né? Uhum. Então, a gente está trabalhando nisso também. Tá, perfeito. Bom, eu acho que a parte de funcionamento ele está bem mais relacionado com muitas outras pessoas que não são tão responsáveis, não são os responsáveis técnicos, exatamente como o Douglas falou ali, né? A gente acaba ficando vinculado sempre, né? E acaba tendo que auxiliar muitas vezes aquele responsável pelo imóvel de que forma que se faz. Então, quando a gente tem um documento mais claro,